Bom dia, gente! Estamos aqui com o podcast JetCast. Iremos abordar um tema muito sensível sobre a comunidade LGBT que é PN+. Eu me chamo Joana, sou aluna do nono ano da escola Jet Douglas. Iremos fazer as perguntas para o professor Eric. Bom dia, eu sou o professor Eric, trabalho com língua portuguesa com as turmas do sexto ano e círculo de leitura com as turmas do oitavo e nono ano. Sou professor aqui na unidade e pesquisador de estudos da linguagem. Estou muito satisfeito em poder responder as perguntas sobre a temática. Obrigado. A primeira pergunta seria: quando você começou a se questionar ou refletir sobre a sua identidade? Bom, se a gente pensar sobre isso, sempre a adolescência é um momento que causa, né, esse entendimento de si Hum, ah, com mais propriedade. Então a gente passa por momentos de conflito, de se comparar socialmente falando, então as pessoas acabam fazendo com que nós nos comparemos e a gente tem hum, essa percepção de algo que não está enquadrando com as expectativas que eu estou recebendo. Então, eu acho que foi muito o que aconteceu e que acontece com todos nós, né? Mais ou menos esse período. entendi. Bom, como foi o processo de você de se descobrir ou de se entender melhor sobre essa questão, também como socialmente? Então, o processo, eu costumo dizer que não é um processo Hum, que se encerra, ele é contínuo. Acho que muito que a gente precisa entender enquanto ser humano é que nós somos pessoas que têm questões afetivas, sociais, então, ao longo da nossa história, tudo vai se transformando, a gente aprende coisas, aprende discursos que já existem, e ao mesmo tempo a gente se modifica de acordo com o hum, autoconhecimento, coisas que a gente percebe que tem mais afinidade, que tem mais interesse. E eu acredito muito que a educação é essencial para a gente valorizar o que sente, saber acolher o que hum, sente. Então, eu acho que tanto o papel da escola quanto da família para isso é essencial, para que a gente se sinta confortável sim. para se acolher. Quando você se assumiu, você teve medo? Se sim, qual foi esse medo? Sim, medo é uma característica humana, assim. Não tem como a gente não ter medo. A gente tem medo para uma questão de sobrevivência. E se a gente pensar em relação ao preconceito, o medo surge justamente porque você não está atendendo às expectativas que a sociedade está esperando, né? Está depositando. Hum, Então, tem um teórico que se chama Bourdieu que fala sobre isso. Existem violências simbólicas que a gente sofre para que nós nos encaixemos em determinados padrões esperados. Então, hoje a gente tem como padrão social que a maioridade está aos 18 anos e que temos que ter um bom emprego e que temos que ser hum, responsáveis, são expectativas sociais, tais quais essas expectativas de como você se veste, como você se se porta. comporta, se você nasce sendo visto com aquelas características que socialmente ao longo da história foram construídas até esse É, momento como masculinas ou femininas ou de orientação, você acaba se sentindo incomodado e ou sendo como inferior. ou inferiorizado. Ninguém quer ser excluído socialmente. Então, o que que você faz? Você se conforma, se adequa ao discurso de uma maioria. Né? Eu acredito que todos vocês estejam nesse momento. Até que ponto eu quero ir ao discurso da maioria? Até que ponto eu quero pertencer aos grupos do meu grupo religioso, do meu grupo de amigos da minha turma, ao grupo de amigos do bairro? Então, a gente tem vários meios sociais e a gente se adapta. Né? E tem as nossas questões particulares, que a gente acaba abrindo muito mão ou entendendo que a gente precisa flexibilizar em alguns momentos para que a gente consiga viver em sociedade. Tá. A quarta pergunta é: você sentiu preconceito ou rejeição a se assumir para sua família? Então, a gente vai voltar para o mesmo ponto. Quando a gente fala em família, né, a gente tem que pensar que tem várias estruturas familiares e que cada família, cada grupo recebe de um jeito. Recebe de acordo com os valores que foram ensinados, com a história de vida, com a região que foi criado e as próprias crenças e como a pessoa lida com as próprias emoções. E aí a gente volta para a questão da escola, né? Eu sempre falo, a escola ela não tem como, por exemplo, te dizer
como agir, o que fazer, mas te ensinar a ler criticamente. Até que ponto essa opinião, essa perspectiva, esses valores que estão sendo ensinados condizem com valores que me interessam, e que fazem sentido para o meu viver, para a minha experiência de vida. Hum, Então, eu existo enquanto um homem, enquanto professor, enquanto, né, no caso, profissional da educação, hoje professor e pesquisador, e o que que eu quero para a sociedade, quais são os valores, quais são os propósitos que eu tenho na minha atuação profissional, né? Então, então, isso tudo para mim é adulto hoje. E quanto adolescente, eu acho que estava em construção, então é muito, né, difícil, né, esse momento para qualquer pessoa, né? Porque a sociedade te conta, não é você quem diz, ah, minha forma de vestir, ou de me confortar, ou de me relacionar, não é de acordo com o esperado. Quem diz isso são os olhares do outro. Se eu sou um homem negro, ou se eu sou uma mulher, né, negra, alguém me aponta, racialmente dizendo: você tem esses traços característicos, portanto você é negro. E aí, infelizmente, a gente é apontado pela lógica do racismo. Então, em relação à orientação, né, ou a sua maneira de falar, a maneira de vestir, acaba sendo pelo mesmo caminho. E você não quer, de novo, ser do grupo social que é excluído. aí Quando você isso está na pele, é né, diferente. está no seu fenótipo, está nessas características, Já é mais você difícil. não pode dizer que rejeita. Então você vai procurar coisas que culturalmente te chancelem a agir daquele jeito. A mesma coisa funciona para orientação. Nossa. Como as pessoas reagiram quando você se afirmava todas as vezes? Ou na forma de se vestir, na forma quando chegavam pra te perguntar de tal jeito que você agia? As pessoas reagem, né, a tudo que a gente faz enquanto pessoa. Você, enquanto mulher, com certeza recebe as reações sociais se a sua maquiagem realça uma determinada característica que você gostaria de realçar, porque você acha marcante, que você acha que te valoriza, a depender do grupo que está te observando, vai ter julgamentos Sim, sociais e que te enquadram ou te separam daquele grupo. Então, isso funciona, né, para uma mulher, para um homem, em qualquer termos de pessoa. se enquadrar. Então, é claro que, como a gente, enquanto pessoa que não se conforma em termos de orientação ou de comportamento, e não é por uma questão de ser quem se é muito mais evidencializado, igual as questões raciais. Então, há traços que Não dá pra você mudar. não tem como não tê-los. Isso pertence a você e você tem que lidar com até que ponto eu gostaria de lidar dessa maneira, até que ponto isso é confortável, como eu me sinto enquanto pessoa. Então, acho que todos têm que valorizar as próprias diferenças e as diferenças do grupo, e ao mesmo tempo saber conviver, saber entender que há diferenças e que a gente precisa sobreviver a isso. Você já sofreu algum preconceito? Qual foi ele? Então, preconceito, né? O preconceito, que é o nosso assunto aqui, é algo que toda a sociedade sofre, né? E a gente estava falando por conta de existir uma estrutura de poder. O Michel Foucault, né, teórico da psicologia, falava muito sobre essa questão do poder. Então, o poder vem de discursos que já estão mais frequentes na sociedade. Então, se determinada forma de agir ou vestir não está de acordo, esse poder está dizendo para a gente assim, você precisa se conformar à estrutura de poder. Essa não é a forma correta. Mas em que medida a gente pode lidar com isso se a gente percebe que a gente não consegue se enquadrar, por mais que tente, por mais que se adeque a alguma questão particular que talvez não se enquadre nessa estrutura. E o que a gente faz? A gente estuda, pensa criticamente se vale a pena, se faz sentido dentro do nosso grupo, dentro da nossa comunidade, dos valores que os nossos familiares trouxeram, se enquadram ou não, né? Um pouco por aí. Sim. Quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia ou já enfrentou? Então, todos nós, né, temos
sim. os desafios assim que eu posso enumerar, mas são desafios de ser quem você é, né? De entender até que ponto você pode agir como você existe, assim, gestualmente, fisicamente, na maneira que você fala, na maneira que você se veste. Você precisa o tempo inteiro determinar o quanto aquilo lhe é pessoal e o quanto aquilo te ajuda a conviver em sociedade, de forma que você não se sinta se agredindo, não agir de uma maneira que seria legal, ao mesmo tempo, se você tem atitudes que não são em prol de ferir o outro, por que não tê-las porque elas lhe pertencem? Mas, perto de acabar as perguntas, é, como você se sentiu quando você pôde se expressar melhor a questão de várias áreas de sua vida sem ser julgado? Eu nunca pude, eu não posso, né? Eu não posso pensar que não estou sendo julgado, estamos todos. E em relação à orientação, a gente pensa que a gente acha maneiras melhores de lidar, seja através da nossa religiosidade ou não religiosidade, seja através da nossa cultura, e principalmente o que me traz aqui, que me faz saber que eu sou um excelente profissional, que eu atuo com seriedade e que eu valorizo a minha atuação na sociedade, é saber que eu me dedico ao estudo. Então, o estudo sempre foi uma base que me deixou confortável para conseguir lidar com a diferenciação que eu tenho que lidar todos os dias. Você nem muito bem por onde dizer, mas o senhor foi muito forte para poder vir aqui dizer isso. Algum momento já te pararam em algum lugar e disse palavras horríveis para você sobre a forma como você se porta? Bom, como a afirmação anterior, né? A gente ouve muita coisa difícil o tempo inteiro. Eu acho que eu trouxe muito a questão da lógica do recorte racial, porque é algo que está tão, né, entremeado na nossa sociedade, a gente, desde da escola, escuta pessoas caracterizarem negativamente porque os lábios são carnudos e o nariz é arredondado. Então você vê que essa mesma lógica, ela acaba sendo vista no comportamento que não se conforma com o esperado em termos de gênero ou de orientação. Então, é, é muito frequente que a gente se sinta desconfortável, que a gente ouça coisas que a gente tem que aprender a lidar e aprender a combater. Então, se hoje eu estou como profissional em sala de aula e eu tenho uma situação de recorte racial, de recorte de orientação e de religiosidade, de capacitismo, então todos esses recortes eu tenho uma preocupação de muitas das vezes eu não estou aqui apenas para falar sobre língua portuguesa, mas quais são as implicações da língua para a sociedade, da linguagem. Então, se determinada palavra é usada com uma carga social negativa e o aluno ainda não tem noção, ou ele não tem intenção, ou ele não tem conhecimento do quanto aquilo afeta o outro, eu sou mais o maior responsável por educar no sentido de alertar e explicar a partir da lógica, como eu falei, dos estudos que eu tenho, o porquê que aquilo pode causar mal para o outro e fazer com que a gente tenha conflitos sociais desnecessários. Então, não à toa, nós temos hoje instrumentos legais contra racismo, LGBTQIA+, fobia, violência contra a mulher, né, que é um dispositivo legal mais recente, infelizmente, no sentido de poderíamos ter tido essa conquista anteriormente, e as questões em relação às neurodivergências que estão sendo discutidas agora, né? Então, hoje, o profissional que não se atualiza, que não presta atenção ao porquê que surgiram essas diferenças, esses dispositivos legais, acaba estando muito à margem de poder, de fato, ajudar o aluno, de poder fazer diferença em sala de aula. Eu falo muito sobre não é uma questão de trabalhar a habilidade ou conteúdo ou avaliação apenas. Isso para mim é secundário, primário é educar. Bom, muito obrigada por ter
disponibilizado seu tempo para vir até aqui e responder nossas perguntas.